Vamos dar início à meditação da Palavra de Deus neste momento. Tivemos meditando nas últimas reflexões, capítulo 19, versículo 23 do Evangelho de Mateus, mas queremos dar continuidade e agora queremos ler um versículo que se encontra no capítulo 27 de Mateus e versículo 57. Capítulo 27, versículo 57. Diz de seguinte forma a palavra do Senhor: E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Glória a Deus! Como é maravilhoso meditar na palavra do Senhor, na orientação, na revelação do Espírito Santo mediante a sua palavra. Dissemos na reflexão anterior que quando Jesus disse que é difícil de um rico entrar no reino de Deus, não está literalmente a porta fechada para o rico da salvação. Dissemos também quando o Senhor diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, não está dizendo que o rico não possa se salvar. Há um motivo de muitas pessoas se atrapassarem dentro das Escrituras, porque pegam um versículo isolado. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí se atrapassa e ensina heresia. E as pessoas ficam embaraçadas. Porque qualquer ensinamento, qualquer orientação que se atrapasse, que se contrarie dentro das Escrituras, não é o Espírito Santo, é a pessoa ou influências malignas. Ainda que você não cite capítulo e versículo, mas a mente de quem está meditando, ensinando, está em harmonia com todas as Escrituras. Está em harmonia com todas as Escrituras. Isso não é que a gente vê muitas pessoas se atrapassando dentro das Escrituras. Deus não se atrapassa. Deus não se atrapassa nem sequer um tio dentro das Escrituras. E o que se atrapassa dentro das Escrituras deve ser jogado na lixeira. Lixeira, não tem outra palavra, lixeira. Então vemos aqui que a Bíblia deixa bem claro, o que mais alegra é que esse homem aqui, ele não fez como os demais ricos dos dias atuais e que muitos fazem e continuam fazendo, lá doa 1 milhão, 2 milhões para se apresentar, para que o povo veja, para que o povo lhe julgue como um homem bom, de um bom coração. Mas vivendo o contrário, vive na prostituição, vive no crime, no roubo, nos piores pecados, nas piores depravações, uma vida banal, uma vida sem caráter. E as pessoas julgam só pela aparência dessa sociedade sem Cristo, sem a palavra. Porque o homem sem a palavra, a mulher sem a palavra, não tem nada. É uma casa vazia. É uma casa sem presença, sem ordem, sem decência. E a ordem já vem da casa espiritual. A ordem já vem da vida espiritual. Se você não ordena bem a sua vida espiritual, a sua vida moral, tanto espiritual como fisicamente, é sem caráter, é sem ordem, sem decência. Porque o homem rico pediu o corpo de Cristo para fazer o sepultamento. Mas ele não fez só por querer aparecer diante daquela multidão ou ficar na história. Um homem que foi lá, pediu à autoridade o corpo de Cristo para fazer o sepultamento. Não, ele era um seguidor. Ele era rico, mas ele era um seguidor, um discípulo de Cristo.
E era rico. Ele era rico, ele não era pobre. A Bíblia está dizendo que ele era rico. E quando a palavra está dizendo que ele era rico, é porque ele era rico mesmo. Mas olha a humildade dele. Eu disse da parte de Deus na reflexão anterior que se o rico se humilhar, entender a sua necessidade, ele não vai ficar com essa besteira que a gente vê muitos aí se aparecendo dentro dessa sociedade, não. Porque os bens materiais é deste mundo, a vida espiritual vem de Deus, é de cima. Você não se conquista nas coisas triviais deste mundo. É a graça de Deus, é a bondade de Deus. Então é preciso entender e se humilhar. É preciso entender, crer e se humilhar. E descer do cavalo da arrogância, do orgulho, de se querer se aparecer. Então o homem, ele era um bem-aventurado. Era rico diante dos olhos daquelas pessoas, mas era um seguidor de Cristo. Se não é que a gente vê que na história, Nicodemos, por ser o sumo dos sacerdotes, preferiu ir de noite falar com Jesus. Preferiu procurar Jesus à noite, porque sempre as pessoas que têm alguma coisa neste mundo têm vergonha. Para eles é ser rebaixado a andar com pessoas pobres. Aí vem uns pobres, cabeça dura, cabeça oca, querendo estar só ao lado de rico. Se o próprio rico ele tem vergonha, para ele é rebaixar ele pelo que ele é, pelo que ele tem, está junto de um pobre. Aí vem um pobre, porque é pobre e não reconhece a sua posição, que está ao lado. Eu não tenho nada a ver com rico. Eu estou falando de Bíblia. Eu sei o que é que estou falando. Eu não estou maluco. Eu não estou com aquela doença lá de esquecimento. Não. Eu estou sabendo o que é que estou falando. Eu estou ciente pela palavra do Senhor. Então, Arimateia, aquele homem, ele perde o corpo de Cristo. Será que só tinha ele ali de rico? Quantos ali ricos não tinha? Mas ele tomou uma atitude porque ele era seguidor de Cristo. Ele seguia o Senhor. Ou em outras palavras, ele tinha esperança, porque Cristo é esperança. Quem segue Jesus não é para enriquecer como alguns pregadores sem juízo, que impregna na mente de muitos cristãos aí, só desse mundo, só desse mundo, só desse mundo. Vai descer, rapaz. Vai buscar a revelação da palavra para tu pregar a salvação, da qual foi mandada, que o homem se arrependa, se converta para ir morar com Cristo na eternidade. Vai pregar salvação. Eu não encontro na Bíblia onde é que Deus manda pregar riqueza, onde é que Ele manda pregar, se não arrependei-vos e desfruto digno de arrependimento. É essa mensagem o centro, centralizada no reino de Deus. As demais são naturalismo, são homens natural, que só fizeram uma faculdade intelectual humana, mas a espiritual está longe dele ou dela. Mas esse homem aqui, ele reconhece, eu sou rico, mas esse que eu vou sepultar, esse é o Filho de Deus. É aquele que deixou uma promessa de o terceiro dia ser ressuscitado entre os mortos. Então, o homem que tem uma vida, conforto material, se ele reconhecer a salvação em Cristo, que ele tem uma necessidade, ele tem também o privilégio de se salvar em Cristo. Ao contrário, seja o rico, seja o pobre, vai para o mesmo lugar, sofrer o castigo da eternidade. Fui claro em Cristo? Ficou alguma dúvida? Deixe aqui. E a gente, da parte de Deus, a gente responde com toda alegria, com todo prazer, na medida do possível. Que Deus nos ajude. Até a próxima, em nome de Jesus.